Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo sobre terapia floral e todos os processos que podem advir, né, de uma terapia floral, além da saúde física, emocional, mental, também uma possibilidade de ajudar quando a pessoa se propõe a um caminho de espiritualidade. Por quê? Porque mens sano in corpore sano vai dar um espírito sano, tá? Então, por que e como fazer a terapia floral? Veja, uma coisa que eu quero deixar claro, gostaria de esclarecer cada vez mais, inclusive no próximo vídeo também sobre astrologia, da mesma maneira como nem todas as pessoas têm que ser monges, nem todas as pessoas têm que ser médicos, nem todas as pessoas, sabe, têm que ser dentistas ou engenheiros ou advogados, independente do que está dando, né? Então, umas escolhas as pessoas fazem completamente desconectadas de si e resolvem fazer só para ganhar dinheiro. Então, o fundamento é o dinheiro. Aí adoece emocionalmente, mentalmente, consequentemente vai ficar doente fisicamente. Por isso que não é no início, é ao longo do tempo. E chega a um ponto em que a pessoa fica até na dúvida, continuo nesse trabalho ou vou fazer outra coisa. E é muito comum as pessoas tentarem buscar outras profissões subjetivas. Por quê? Porque elas estão sentindo uma aflição dentro. Elas sabem que doente fisicamente não estão ganhando dinheiro, mas elas estão se aborrecendo muito. Então é muito estresse, muita angústia, alguns vão para irritação e nervosismo, outros vão para depressão. Aí, então porque você não está fazendo exercício físico? Vai lá fazer exercício físico, a pessoa tenta liberar um pouco, né? Faz corrida, contrata personal training para fazer exercício, né? Tem que contratar o personal training porque não tem motivação, né? Porque não é o que ela queria estar fazendo, porque não tem a ver com a praia dela. Não estou dizendo que ninguém não tem que fazer exercício, né? Mas moderadamente. Essa ânsia, se eu não vou ser desportista, né? Porque essa ânsia ou é vaidade ou eu estou querendo me desestressar e substituir aquele mal-estar por não saber quem sou, o que vim fazer aqui, etc. E a gente responde com o mapa natal transdimensional e algumas consultas. Sim, para orientar. O problema é que já chega aqui com uma carreira, com 15 anos de não sei o que, 20 anos de não sei o que lá, estou quase me aposentando. Aí eu digo, bom, aguenta mais um pouco, vai fazendo um curso, mas não é um curso para ser profissional. Vai fazendo um curso que te agrade, que te desestresse. Vai fazer cerâmica, vai fazer arte, vai fazer crochê, tricô, amigurumi, vai fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Aí as pessoas inventam que, estou precisando de uma espiritualidade. Por causa da espiritualidade que meu trabalho está ruim. E aí começa a fazer curso de terapia. Eu não entendo isso. Ou vou fazer psicologia para me conhecer. Hoje, entrando numa faculdade, seja ela pública ou particular, para fazer uma psicologia para se autoconhecer, é tempo perdido. Você vai dar dinheiro para o sistema. Esse sistema que eu estou sempre denunciando. Você vai ter a cabeça feita, vão trucidar a sua cabeça no sentido de que isso não existe, é para fazer assim, é para fazer assado, vai dar remédio, vai fazer isso, você não vai se autoconhecer, não vai fazer terapia, e você mal vai conhecer as linhas de psicologia, nem dá tempo, eles enchem de matérias que não tem nada a ver com psicologia, e a psicologia mesmo fica pinceladas de Freud, pinceladas de algum outro, nada de Jung, nada de que seja mais subjetivo ou espiritual. Praticamente quase todos os currículos são assim. Pode comparar. Não estou falando sem conhecimento de causa, eu abro aquele Google ali, ou o que você quiser,
e coloca lá, compara os cursos de psicologia da Federal do Ceará, da Federal da Bahia, da Federal do Rio Grande do Sul, da Federal da FRJ, da Unicamp, né? E compara com as particulares. Primeiro que vocês vão encontrar 1/3 a menos de disciplinas nas particulares. Começa por aí. Depois de 1/3 a menos de disciplinas, vocês vão encontrar menos horas. Depois de encontrar menos horas, o conteúdo também vai ser assim, jogado. E aí você está trabalhando, está fazendo psicologia para tentar mudar de emprego ou para você se autoconhecer, para saber se era isso mesmo. Vai perder mais 4, 5 anos, vai gastar dinheiro, vai ficar exausto, não vai chegar a nenhuma conclusão e vai acabar caindo na terapia e daqui a pouco já está na hora de se aposentar. E aí, só Deus na causa, tá? Então, veja, para fazer um tratamento floral, se você está precisando fazer um autoconhecimento, lidar com as suas emoções, lidar com o seu mental, conhecer, aprimorar o seu mental, faça primeiro uma boa terapia floral com um bom terapeuta floral. Ele vai começar, se ele for um bom terapeuta, a ajudar a você se autoconhecer. E para fazer a terapia floral, mesmo para a questão também do caminho espiritual, sem diário não existe. Eu ia trazer aqui para vocês a pilha de diários que eu tenho, que eu ainda tenho. Esse caderninho aqui, está sempre comigo, é um caderno que eu mesmo fiz, né? Vocês podem ver, não vai encontrar em lugar nenhum. E ele se chama Indo Fundo na Toca do Coelho. Todo ele escrito, relacionado com as minhas experiências, as mais atuais, tá? O que eu vi, o que eu não vi, como que eu me projetei, aonde que eu fui, quem falou o quê, e por aí vai. E eu tenho vários desse. Esse aqui, ele foi vermelhinho. Eu tenho várias cores, né? Mas eu gosto do miolinho. O miolinho é a única coisa que eu compro, que é da Alice. Por que Alice? Porque o livro da Alice, que é o Alice no País das Maravilhas, o original, né? Não é o filme desenho não, tá? E Alice através do Espelho, tem uma série de coisas ali muito interessantes que você lendo, interpretando, você vai ver que é um aprofundamento não só numa questão pessoal, mas numa questão social. Está relacionado. Porque eu estou inserido aqui, no aqui e agora. Esse aqui agora está me afetando. Eu afeto o sistema e o sistema me afeta. Então, nesse sentido, se eu não entendo o que está me afetando de fora para dentro, né? Esse sistema, as mentiras, as falácias, as opressões, até os bullying, por que eu estou sofrendo bullying e tal, essa coisa toda externa, né? Está me afetando, me adoecendo, e por que eu estou permitindo isso, e onde está a minha força, onde está, digamos, a minha turma, a minha praia, o meu lugar, porque eu me coloco num lugar e não me retiro desse lugar, se esse lugar está me adoecendo, e não me retiro desse lugar para um outro lugar, um lugar de autonomia, porque eu preciso de autoconhecimento. Para ter autoconhecimento, eu tenho que conhecer o meu mundo à minha volta, as ideologias, para poder fazer esse processo. Não adianta mudar de caixinha. Ah, o meu problema é religião. Eu saí da católica, fui para a pentecostal, aí fui para a neopentecostal, aí depois eu voltei para estudar o judaísmo. Eu não sou judia, mas eu estou estudando a cabala e o judaísmo, porque afinal de contas Jesus foi judeu. Olha, fica uma salada mesmo. Porque a pessoa tem que ver que tudo é a mesma coisa, variações do mesmo tema, e ela tem que se autoconhecer. Mas geralmente essa pessoa acha que o problema não está com ela, que está externo. E que ela seguir uma outra caixinha, ela vai se encontrar. Acho que não. Mas tem que deixar a pessoa descobrir, né? E é o que eu faço, eu deixo a pessoa descobrir. Então, vocês não têm que fazer curso
de reiki para aplicar reiki, de terapia floral para aplicar terapia floral. Vocês não têm que virarem terapeutas. E vocês só estão fazendo isso também porque o curso é mais rápido. Não vou dizer mais barato, porque tem cursos aí que estão cobrando mesmo, né? Valor de universidade, né? De faculdade. Né? Para ser terapeuta floral ou constelador, tem curso bem caro aí. Valia mais a pena aí fazer a faculdade e comprar os livros. Eu falo, compra livro. Ah, mas eu não sei nem por onde começar, Cristina e tal. Procura um filósofo. Filósofo tem na rede. Eu posso orientar, Lucelena talvez possa orientar também. Tem mais uns 2 ou 3 que pode orientar. Para leitura, não para ficar seguindo o cara. Né? Leitura. Por onde eu começo? Começo com uma filosofia, porque a psicologia saiu de dentro da filosofia. Pega aqueles livros, sabe aqueles livros de referência? História da psicologia, o livrão da psicologia. Ali você vai ver, começou assim, né? Aí você vai vendo ali, a primeira parte de autodidatismo é usar obra de referência. Eu uso o tempo todo, até hoje, a obra de referência. Claro que na internet é horrível, tá muito limitado, você depende de bons verbetes que no Brasil são difíceis, às vezes em Portugal, eu prefiro às vezes ler em inglês ou em francês, e tem mais informação e tem referência, e aquelas referências que vêm embaixo na Wikipedia têm que ser consultadas, e de preferência não só os blogs e sites, mas tem que consultar livros que corroborem, ou não, ou até ver uma outra versão. Então, eu tenho que fazer o curso com você, Cristina, para fazer terapia floral? Não. Se a pessoa vier, Cristina, eu quero o curso de terapia floral. Tá. Você quer o curso de terapia floral para ser terapeuta floral. Só que o curso que eu, né, tenho e vou colocar disponível, ele começa desde o princípio para ser oceano. É isso que você quer? Fazer realmente uma formação em terapia floral? Ou você quer assim, Cristina, me diz aí, é o sistema Minas, sistema tal, eu faço como, eu aplico, como muita gente está dando curso de bar. A pessoa não conhece o princípio de alquimia, de Paracelso, não conhece homeopatia, cai de paraquedas no Eduardo Bach com aqueles tipos, com aquelas 38 essências e aplica. Se ele sentir isso, se ele sentir aquilo. E se o que ele sentir não tiver ali? Não sei. Ele te vira. Ou então, alguma coisa ele deve estar sentindo e você tenta. Sabe? Não é legal nada disso. Eu estou aqui colocando como eu digo, né? Disse sobre a questão do cientificismo. Eu não faço a ciência no sentido da ciência midiática, da ciência que está sendo divulgada, da ciência comprometida com o capital. Eu tenho o espírito científico. Então eu vou lá, eu pego a flor, investigo, pesquiso dentro dos sistemas. Eu estudei vários sistemas florais, a propriedade da flor, dentro do princípio da homeopatia, do semelhante que atrai o semelhante que cura o semelhante. E a homeopatia, ela lida com flor, ela lida também com metais, pedras e lida com animais. Também. Então também, o pessoal fica aí se loqueando. Ai, meu Deus, né? Eu sou vegano. Tá bom, então você não vai poder nunca usar bufurrana. E se você não puder usar bufurrana, eu vou ver uma substância semelhante que tem a ver, porque o bufurrana serve para vícios, serve para os vícios mais fortes, né? Pessoas viciadas, pessoas que devaneiam, vícios em pornografia, vícios em coisas, nível mais, vamos dizer, mais baixo. E aqui eu teria uma floral que trabalharia exatamente nesse sentido. Tomara que eu ache ela rápida aqui, eu acho que ela está bem por aqui. Tinha visto ela. E trabalha essa questão do pecado, da noção de pecado, de se culpar o tempo todo, ou achar tudo pecaminoso, mas ao mesmo tempo ir nessa direção.
Sabe, aquela coisa da pessoa, ai, eu não deveria comer aquele doce, eu estou sendo gulosa. Essa essência aqui. Aristolóquia, é o cipó mil-nomes, tá? Isso tem na homeopatia e há um correspondente animal, que é o veneno de um sapo chamado bufurrana, tá? Que é um tipo de um sapinho em que o veneno dele, dinamizado, claro, ninguém vai dar o veneno para a pessoa, dinamizado, ele atua, né, semelhantemente, ou seja, ele cura a pessoa dos vícios, dos devaneios, não daquele devaneio só de viajar, da pessoa ficar imaginando só na a sua vaidade, seu alter ego. Não, o devaneio que puxa para baixo, que dá vontade de fazer uma besteira, né? Uma coisa errada, seja se drogar, seja drogar o outro, seja fazer uma maldade com o outro, essas coisas loucas que o ser humano tem, né? Eu faço assim porque realmente, sério, como eu já falei num vídeo anterior, o ser humano é capaz de ir a níveis mais baixos e também a níveis mais altos. Aí ele não faz sozinho. Olha, nem o bem a gente faz sozinho, nem o mal. Mas é porque tem outros humanos, né, que não estão físicos, né, que não estão no mundo físico. Tem relatos, né? No canal do Carlos, no canal do EQM, tem uns 2 ou 3 canais de EQM também que falam, né, desses relatos, que não tem ninguém sozinho. Nem para beber, nem para fumar, nem para nada. Nem para fazer o bem. Então, tudo você está junto. O ser humano é uma comunidade que atua conjuntamente, embora tenha a sua singularidade. Até você atingir um nível, né, cada vez mais individual, é um processo. E aí você está ali naqueles níveis sendo influenciado. Então, essa planta, tá? Ela ajuda tanto aquela pessoa que fala assim, eu estou morrendo de culpa, eu não devia ter feito aquilo. Não a culpa no sentido de não ter feito algo para alguém, ou de ter feito, não ter estudado, ou de não ter se dedicado a si mesmo, ou até aos seus pais. Ah, eu deixei, eu falei besteira, eu saí de casa e nem cuidei e tal. Não é isso, é pecado, aquela coisa pecaminosa no sentido que foi colocado. Olha, quando eu falo pecado, tá, por favor, estou falando no sentido do sistema, que é como vocês entendem. Então, falar pela pecado, tem gente que leva até o susto. Olha, mas você é católica, não sei o quê. Não, não é isso. É que vocês são. Todos são. O Ocidente está cheio disso. Quando eu estiver gravando um vídeo sobre espiritualidade, eu vou trazer ética para vocês. A ética sai desse nível, desse paradigma, né? E ainda que eu tenho uma visão ética, uma visão completamente diferenciada, eu sei que a maioria da pessoa está sofrendo porque ela tem a ideia de pecado. Ela acha que ela não poderia ter feito aquilo. Ela não poderia ter sido gulosa, ou luxurienta, ou não sei o quê. Ela está com os 7 pecados capitais na cabeça, embora não vá para a igreja, embora se diga ateia ou agnóstica, mas isso já está no inconsciente coletivo de todo o Ocidente. Isso está há 1.600 anos, gente, sendo cultivado, cultivado, cultivado. E veja, no início foi cultivado tirando todo o conhecimento, então aquilo penetrou profundamente. Veja, até chegar ao Renascimento, foram quase 1000 anos de fazer a cabeça do erro, do erro, do erro, do erro, do erro. Você é pecaminoso, não adianta. Mas se eu pedir perdão, não adianta. Mas se eu ajoelhar, ficar a minha vida inteira sendo padre, ajoelhar, não adianta. Você vai ser pecador, 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 pecador. Então é tipo assim, senta e chora. Deus criou criaturas pecadoras que, depois de muito sofrimento, né, que vão virar alguma coisa. Então, isso aqui ajuda bastante a eliminar essas ideias. Não é que a planta sozinha vai eliminar. Claro que não vou dar só essa planta, eu vou fazer um conjunto se o problema da pessoa estiver girando por uma ideologia desse tipo. Ou seja, ela está adoecendo por uma influência externa. Porque está sendo corroborado. Tá? Então, é isso que eu faço. Então, fazer curso de floral tem que entender de flor, de homeopatia,
de alquimia, né? E quando eu falo entender de flor, é em conhecer a flor, né? Então eu tenho aqui Aristolochia cipomilomes, Aristolochia galeata, para não confundir com outra. Sistema que não traz isso, eu não confio, tá? Sistema floral. E eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão dos sistemas florais, por que eu uso A, B, C, D, E, e por que eu não uso outros, e por que não recomendo não sei o quê. Tá? Tudo tem um fundamento. Que tipo de fundamento? Objetivo, né? Analisado criticamente, cientificamente, no sentido que vocês não entendem ciência, mas que eu entendo. A ciência verdadeira que vai lá, pesquisa, faz a experiência empírica, procura estudos. Eu trouxe aqui estudos sobre a eficiência das florais. Eu já trouxe livro, aqui tem estudos, são papers. Então, eu estou estudando o tempo todo e trazendo isso. E quando eu fizer um curso, para pessoas que querem realmente ser terapeutas de verdade, não ficar só administrando 2, 3 floraizinhas, né? Aí realmente o curso vai funcionar. A pessoa vai querer decidir. Eu quero realmente tratar as pessoas. Eu descobri que eu gosto de curar e ajudar pessoas. Você pode ajudar de muitas maneiras. Então, não é todo mundo que tem que fazer o curso de terapia floral para fazer a terapia floral. E a terapia floral não é uma consulta só, tá? Também não é remédios milagrosos, nem a alopatia. Então, eu já fico assim, aonde vocês encontraram, ouviram uma pessoa se tratar numa tacada só milagre, tá? E não acontece com todo mundo. Só o milagre, assim. Tava lá, cheguei doente e saí curado. E eu quero ver a manutenção disso. Eu fiquei curado por uma epifania, por algum processo, mas não me adoeci mais, né? Não tinha aquela frase, vai, não peques mais, não erres mais, não se loqueie mais, né? Porque eu fiquei curado, mas o meu sistema de pensar e de sentir continua o mesmo. Então pode ser que eu volte a adoecer. Então, o processo da terapia floral, ele pressupõe conversa, autoconhecimento, o terapeuta auxiliar, como eu já dei nos vídeos que vão ficar aqui embaixo, um exemplo de como fazer uma investigação ou uma anamnese, considerando alguns temas apenas, né? As variações que você tem que ver de medo, de insegurança, de incerteza, de dúvida, ou até mesmo de ira, de irritação, de impaciência, né? Então, tudo isso, assim de conhecimento. Eu tenho que ter leitura, não só de psicologia, tem que ter leituras, eu digo diversas, de filosofia e literatura, para conhecer tipos humanos, para conhecer como as pessoas agem, observar muito, observar os outros, parar na praça, não tem o que fazer? Para na praça e começa a observar, para de olhar para o umbigo, vai observar as pessoas. Então, para fazer a terapia floral, você virá a mim, eu vou conversar com você numa primeira consulta, aí no mínimo, para a gente ter algum resultado, 5 meses. Considerando que eu vou dar para você uma floral para o dia, para a noite, uma composição que a gente vai tratando, aí isso foi sumindo, isso apareceu, opa, porque também pode aparecer por diversos motivos. Você não sabia, você estava num nível superficial só reclamando no início, mas depois você começa a ver que você pensa assim, ou que você recebeu isso, ou que você guardou alguma coisa que você achou que não tinha guardado. É muito comum as pessoas falarem, não, já perdoei pai e mãe. Porque todo mundo quer meio que se livrar, né? Mas na hora que a gente começa a fazer a terapia, né? Eu não trabalho só com a terapia floral, mas
a terapia floral, junto com essas conversas, né? Uma anamnese constante, né? Que é a conversa terapêutica. A gente vai aprofundando determinadas questões. Para a pessoa se observar. Observar não é para condenar pai e mãe, não é para condenar irmão, não é para condenar o vizinho, o trabalho. É você. Ele vai continuar sendo quem ele é. E você é que vai curar em você a sua relação, a sua projeção, a sua ilusão que você tinha sobre ele. Veja, as pessoas não veem a mãe e o pai, vamos dizer, dar um exemplo. Mãe Lilian, vou botar a minha logo que é para ninguém dizer que estou citando ninguém. Será que eu conheço Lilian? Será que eu conheço Lilian Rosa enquanto ser humano? O quanto eu consigo conhecer ou consegui conhecer? Me conhecendo, me observando, observando ela, eu conheci grande coisa. Só que se eu não faço esse processo e simplesmente falo assim, mãe, eu estou colocando um papel, um cargo, idealizando esse papel e cargo. Então, mãe tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí eu tenho aqui um modelinho mãe. Aí eu olho para minha, e choro, esperneio, fico com raiva. Ei, minha mãe não é igual a mãe de todo mundo. E ainda faço essa besteira. Como assim mãe de todo mundo? Você conheceu todas as mães são desse modelo e só a sua não é? Então o que eu tenho que entender? E os seus irmãos? Viram essa mesma mãe ideal? Ou viram parte dessa mãe real? Ou não se incomodaram, não foram afetados? E pode-se dizer, estou pegando só exemplo mãe, podia ser pai, tá? Pode-se dizer que essa mãe, para o filhinho A mais velho, foi assim, o B assim, assim. E também por quê? Não é porque ela preferiria o primeiro, nem porque ela prefere o último, que é o caçula, que é mimado, ou o primeiro, que foi também mimado por ser o primeiro, mas depois ficou com a responsabilidade de ajudar aos irmãos. Não é por isso, é a vida. Não é modelo. Ela também amadureceu, ela também mudou. Ela não é a mesma mãe pro filho A, pro filho B, pro filho C, pro filho D. Nem o E. Se ela tiver um filho só, ela também não vai ser, ao longo dos anos, a mesma mãe, como ele não será o mesmo filho. Então, como que isso se processa? Em interações, observações, soltura, perdão, compreensão. Perdão, sim, no sentido de você perdoar-se o outro, entendendo a sua humanidade. Tem gente que está com prurido agora com a palavra perdão. Ai, porque perdão é uma coisa católica. É um nome, outro. Então eu falo assim, vamos soltar. Perdão é soltura. Só isso. Né? Então, a gente tem que perceber tudo isso. E isso de respeito a pai, mãe, vó, vô, irmãozinho, o chefe do trabalho, a colega de trabalho, o amigo, o marido que você casou. Aí todo mundo quer casar. Que a morte os separe. Não fala uma coisa dessa hoje, até que a morte os separe, porque dá vontade até do outro matar ou desejar a morte do outro. Porque veja, você casou, você era a figura A, não se conhecia, estava cheio de problema e de repente se apaixonou porque tudo que faltava em você, você projetou na criatura B que chegou. Aí a criatura B também, né? As duas metades da laranja. Tão fofo isso, né? Mas metade não faz nada. Metade, nem se conhece metade, acha que é metade da laranja e de repente encontra o limão achando que é a laranja. Ou a metade de uma banana. Gente, eu tô falando, brincando assim, mas é verdade. Aí quando vai comer, aquele negócio do come 1 quilo de sal com a criatura, você já começa a conhecer a criatura. E a criatura conhecer você. Ai, fulano mudou. Mudou? Você sabia como ele era? Ele não mudou. Ele está sendo o que ele é. Complexo, imprevisível,
instável, como todo ser humano, com defeitos, com qualidades. Então você tem que se distanciar para ver tudo isso. Tudo isso eu faço dentro da terapia floral para ajudar as pessoas a ter toda essa reflexão. É autoconhecimento, sim, ajuda bastante depois para você fazer um caminho de autoconhecimento, de espiritualidade, mas você tem que passar por bons terapeutas. E o que essas flores vão fazer? É a mesma coisa que fazia a floral, a homeopatia, a alquimia. Vão ajudar, por semelhança, a jogar luz, a limpar, a ajudar você nesse processo. Mas não é placebo. Não é assim, olha, você tem problema com pecado, então eu vou te dar esta planta aqui e você vai ficar livre da ideia de pecado e dos pecados. Não é nada disso, e porque você vai se sugestionar, e aí você vai falar, ai, nossa, eu tô bebendo aquela floral que a Cristina falou, que é anti-pecado. Aí já começam umas coisas assim bem loucas, né? Anti-pecado, então não vou ter mais luxúria, não vou ter mais gula, não vou ter mais preguiça. Eu falei isso? Não. E não é para isso. Tá. Vamos deixar o pecado aqui. Coitada da planta. A planta não é pecaminosa, tá? É por outras questões que se associam. Então, já falei por que você tem que fazer, para você se conhecer e ter uma saúde mental, física, emocional, tudo. Claro, a física é a consequência disso tudo, né? É principalmente o mental e emocional, né? Esse psiquismo, esses níveis inferiores. E, e cuidando da sua energia para que o físico fique cada vez mais saudável. Mas é claro que nós não podemos dizer que tudo vai passar pela terapia floral, não falo isso, eu acho que ninguém, né? Porque tem a sua alimentação, tem se você faz exercício ou não, tem se você bebe água ou não. Então é todo um conjunto de coisas. Ai, meu Deus, dá tanto trabalho existir para não morrer de tédio. Você não tem que fazer besteira nem morrer de tédio se você cuidar só do seu existir. Veja, do seu. Imagina quando você tem que cuidar do seu e de um outro e mais outrozinhos. Aí realmente. Mas quanto mais você cuida do seu, melhor você observa e cuida dos outros. Mas não é para cuidar também dos outros a vida inteira, tá? Outros menores e o outro você ajuda, auxilia, dá uma conversa, mas ele tem que fazer por ele. O principal é você. Como eu falei, é você, a sua visão do outro que você tem que corrigir. Entendendo a humanidade dele, o nível consciencial teu e dele, até onde vai, por que você está projetando coisas nele, deixar de projetar, né? Contar consigo mesmo. E o princípio, então, alquímico e da homeopatia, que a homeopatia sai de dentro desse princípio da alquimia, é do semelhante curando semelhante. Né? Não quer dizer que você que não tem o princípio da polaridade. O princípio da polaridade é outro princípio. Não vamos confundir semelhante atrai semelhante em termos frequenciais, vibracionais, para cura, para doença também. E os opostos também se atraem por outro motivo para gerar outra coisa. Então está aí o paradoxo, né, de toda a existência humana. E a gente tem que se acostumar com o paradoxo para perceber que nós também temos essa complexidade. Tá? Paradoxo até quando a gente não entende como a coisa se processa. Tá? Então são diversos sistemas. Eu trouxe aqui alguns com os quais eu trabalho. Eu gosto de ver a flor, né? Eu gosto de observar a flor. Essa aqui é maçã, eu vou falar já já dela, que é a flor da maçã. Malus, Pumila Miller, né? É chamado de malus, é o ácido málico, né? Que é um princípio que tem dentro da maçã. Serve para muita coisa. Tem o vinagre feito da maçã, também serve para muita coisa. Então, a maçã, muitas propriedades. Aí tem que falar, ai, a maçã é tudo para mim. Pode ser, serve bastante coisa, mas não vamos exagerar. Mas a maçã tem muita coisa boa, desde a sua florzinha, seu fruto, sua folha e por aí vai. Então, eu gosto de observar. Eu acho que eu tenho aqui
Esse aqui é o sistema Gaia. No sistema Saint-Germain. Aqui está ela. Tá? Em forminhas diferentes, aqui está maior, aqui está menor, mas é a mesma. Tá? E a gente vai ver as propriedades florais, que é mental e emocional da maçã. Tá? Cada flor da maçã, flor da macieira. Tá? Então, eu trabalho com as florais de Saint-Germain, florais de Bach também. Eu não tenho as figurinhas aqui ainda. Ainda estou para pegar. O sistema Asas. Essas são as florais de Minas. As florais de Gaia. O sistema Araretama. E as florais de Califórnia, Alasca e outras eu não consigo trazer. Mediterrânea, às vezes eu consigo trazer. Deserto, né? Pacífico. Algumas eu consigo, outras não, né? Até pelo valor. Seria ótimo trabalhar, mas algumas são importadas. E assim, no Brasil eu tenho Saint-Germain, o Gaia, o Araretama, Minas, o sistema Asas, principalmente, né? Tem a Floral da Amazônia, mas eu vou comentar que a Floral da Amazônia eu não estou trabalhando muito por falta de indicações. Eu não gosto desse tipo de trabalho, né? Eu não trabalho com achismos nem subjetividades nesse nível. Então, você abre o sistema, eu comprei aqui as flores, nenhuma traz, o livro não traz, o sistema não traz, o site não traz, qual é a árvore, a flor. Eu quero nome científico, eu preciso estudar até para saber qual é realmente que está sendo usado a flor e comparar, inclusive, com outros sistemas e saber o que eu vou usar. Tá? Então, isso também seria uma possibilidade, mas enquanto eles não mudarem esse critério, alguns eu encontrei, eu trabalho com alguns aqui que eu conheço, porque não são só de lá, né? E como eu conheço as flores, né, pela descrição delas, científica, como é que é a florada, como é a folha, que eu já estudei um pouco isso quando eu fiz um curso em Lavras de fitoterapia e eu ia montar, né, como é que fala? Pequeno laboratório para fazer essências, né? Tinturas, ungüentos, né? De folhas, né? Da parte fitoterápica. É claro, pedindo permissão, eu estava fazendo curso em Lavras para isso, né? Para poder ajudar as pessoas, claro, recomendando também, mas assim, eu já faço há muito tempo. Eu faço tintura de alecrim, alfazema, da minha horta mesmo. Alecrim, alfazema, que não tem nenhum agrotóxico, não tem nada, tudo natural. Então é orgânica. Alecrim, alfazema, manjericão branco, manjericão roxo, poldo, artemisia, jativilógena, faço de canela, de cravo, de funcho, que mais? Anis. Os que eu consigo plantar e colher, eu faço e faço a tintura, sei fazer a tintura, aprendi, né? Uso, eu tenho uso disso, né? E depois em cursos eu posso até falar dessa parte fitoterápica, de como fazer uma boa tintura, não é só colocar no álcool de cereais, tem todo um processo que você pode fazer, o que que você usa, você tem a folha, você tem o caule, você tem a raiz, quando você usa os três, quando você usa só o caule, quando você vai usar a folha só. Então, tem muita coisa, muita. O curso seria quase uma faculdade só dessa parte fitoterápica, floral e etc. que eu daria. No mínimo 2 anos para vocês fazerem, tá? É bastante conhecimento. Agora sai todo mundo expert. Se eu conseguisse uma permissão no MEC para dar um curso desse tipo curso livre, mas com direito a diploma, número de horas aula,
poderia vender para vocês, porque aí vocês diriam, então vale a pena. Mas, por enquanto, só conhecimento puro, sem o diploma, né? Um certificado só, mas infelizmente. Tem que ver as questões do sistema. Tá. Então, que a gente confia em todo estudo, porque as flores do Bach estão lá com o nome científico, todo estudo do Bach, Saint-Germain. Califórnia, porque também eu confio, Bush australiano, Pacífico, Alasca, deserto, Holanda, Havaí. Alguns são mais raros, é difícil trabalhar, eu trabalho com algumas do Mediterrâneo que eu consigo ainda trazer, da França e da Escócia não, mas tem coisas semelhantes. E os brasileiros, como eu falei para vocês. Então, por exemplo, a planta Forget Me Not, da Califórnia. Tá? Eu não tenho exemplo aqui. É a mesma do Alasca. Só que uma coisa é essa planta nascer lá no sol da Califórnia, no clima da Califórnia, e outra coisa é essa planta nascer lá no Alasca. Então, isso é uma coisa que eu quero também deixar claro para vocês. Como escolher o sistema? A princípio, a gente usaria o princípio da semelhança. Brasileiro, uma floral brasileira. Mas tem brasileiro já está há muito tempo na Inglaterra, muito tempo no Canadá, muito tempo nos Estados Unidos, na Califórnia. Se ele está com plano de adaptação, eu prefiro usar até o sistema de lá, para ajudá-lo até também nisso. Na Inglaterra é fácil, o sistema Bach. O problema na Europa é que está difícil de recomendar florais do Mediterrâneo, França, Escócia, porque aí tem aquele negócio, tem que ser um terapeuta de lá e não sei o quê. Então aí começa a complicar, as pessoas não conseguem comprar, só conseguem, quando conseguem, a essência estoque, ela é muito forte, aí eu teria que a pessoa aprender a fazer a diluição, apesar de que não é difícil, eu posso botar numa garrafinha d'água, né, vendo a proporção, né, 4 gotas para tantos ml, né, 8 gotas, se for um pouco mais, né, e aí não precisa de brand, porque a essência estoque já tem, né, e eu posso pingar 1 ou 2 gotas puras, se for o caso de eu usar uma única. Posso misturar 3 e usar 2 gotas também, mas tudo isso eu teria que orientar para a pessoa, né? Então, tem o Forget Me Not Califórnia, Alasca e aqui no Brasil. Quem é a planta que representa que é a mesma? Miosote, né? Então, eu acho que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, o Miosotis, né? Que é a mesma Forget Me Not. Eu ter deixado separado aqui, acabei não deixando. MN, Miosotis, milefólio. Aqui. Então, Miosotis, no Floral de Minas, está aqui bem representado, tá? E ela ajuda, que é não me esqueças, ajuda em processos de luto, ajuda em processos não só de luto, morte, mas de separações energéticas, de separações, divórcios, de coisas que você não quer deixar ir, mas você tem que deixar ir, né? No sentido de fica a coisa boa, fica o aprendizado e a saudade, o apego vai. Então é por isso que a gente usa essa floral. Então, quando a pessoa está aqui no Brasil, eu costumo usar do floral de Minas, mas quando a pessoa está fora, eu uso outros, e também pelo seguinte. Como eu falei da outra vez, muitas vezes o processo mental ou emocional da pessoa ou é muito profundo, ou é muito rígido, a pessoa é rígida internamente, embora esteja sofrendo, embora esteja querendo se livrar da dor, há uma rigidez dentro dela, há um apego à própria dor, ao próprio estado como significação. Então eu uso
Forget-me-not do Alasca. Porque essa planta, ela nasceu e floresceu num sistema difícil. Rigidez do inverno, dureza, tá lá recebendo um vento, né, glacial, aquela coisa fria, a raiz dela, o núcleo dela, né, hibernando naqueles invernos mais longos, resiste. Então, é exatamente isso que eu busco na hora que eu lanço mão da floral do Alasca e não da de Minas, que cresce num ambiente mais fácil, mais favorável. Nosso clima aqui é tropical, essas plantinhas crescem de uma maneira muito rica, muito favorável. Claro, salvo as plantas que precisam de frio, que tem, né, como frutas também. Então, tem que ser no extremo sul, aqui. Então, também tem isso. Não tem um sistema floral ainda. Eu estou querendo desenvolver isso ainda no sul. A gente tem algumas plantas pela Mata Atlântica, né, que vem até aqui embaixo, que pegam Paraná, Santa Catarina, mas no sul tem árvores, tem flores específicas. E aqui floresce sobre clima mais frio, mais rígido. No Rio Grande do Sul, a gente tem um clima bem intenso e frio, de ventos, né, geadas, frio no inverno. Aqui na Serra Gaúcha, a fronteira, tá? A fronteira também é bem difícil, né? Os ventos, o minuano, né? Então, tudo isso favorece a plantas mais fortes. Então, ajudam não só o gaúcho, ou ajudam uma pessoa que está precisando dessa força, né? Então, pelo princípio alquímico e homeopático, o semelhante curando o semelhante, né? Então, ele é rígido, a planta venceu essa rigidez e floresceu, então ele consegue vencer também, apesar da sua rigidez, consegue se curar de uma ideia, de uma emoção, daquilo que está adoecendo, e aí, consequentemente, vai adoecer a parte física, tá? Agora vamos falar da maçã. Maçãzinha. Malus. Ela tem outros sistemas, tá? Os que eu estou usando aqui agora, e mesmo que eu utilize outro sistema, mas não tenho permissão, não vou fazer propaganda, então eu não vou falar dele. Mas tem essa floral aqui. Tem a floral da macieira, a gente está vendo aqui. Esse aqui é do sistema Saint-Germain. Então, é a mesma planta. Só que no sistema Saint-Germain, no estudo, né, na sistematização, o que eles colocaram? Que a maçã nos aciona a uma grande limpeza e um grande despertar. Lembrando que somos seres divinos. Quer dizer, o sistema Saint-Germain, ele trabalha de um emocional direto para uma abertura para o espiritual. Então, eu uso o floral Saint-Germain, ou os princípios, né, do floral Saint-Germain, quando a pessoa já está mais bem resolvida, vamos dizer assim, mais limpa. Embora isso aqui ainda limpe, mas vai limpar num nível diferente, né, de quando eu uso isso aqui, só que eu não vou usar só isso aqui. Eu quero limpeza. Que nível de limpeza eu quero? Eu quero uma limpeza física e psíquica. Então, eu vou usar isso aqui, né? O Pyrrhus malus, que a gente chama, limpa pelo fogo. Então, eu vou usar uma pedra de fogo junto. Eu vou usar, junto com essa floral, algumas florais que intensificam esse fogo dentro de você. Por exemplo, a flor da pimenteira, né? Bonitinha, clarinha, branquinha também, mas ela tem uma aura vermelha de fogo, né? Então, eu vou procurar elementos que corroborem o processo de limpeza da maçã. Que ela vai primeiro, se a pessoa está muito
com processos até físicos, de miasmas, de tártaro, eu vou ter que estar limpando pelo menos umas 3 consultas. A gente começa com uma mais forte, depois outra média, depois vai aliviando se a pessoa for respondendo ao tratamento. Né? Lembra que eu falei da questão da rigidez. Se eu sentir que a pessoa não está respondendo ao tratamento dessa forma, eu vou lançar a mão de alguma coisa do deserto, do Alasca, mais intenso, para poder ajudar nessa limpeza. Claro que eu vou usar os sinérgicos, que eu já falei, eu vou trazer aqui para falar dos sinérgicos para vocês, né? Que são as pedras. Pedra, um sinérgico eu juntei uma pedra com uma flor e metais. Então, eu tenho aqui o sistema Asas, tem bons sinérgicos. Então, vamos ver aqui um sinérgico que eu gosto muito, que é esse, o sistema Asas. Então, o que é um sinérgico? Isso aqui não é uma flor, tá? Veja, está representado, né, com cores terrosas, escuras. Por quê? Esse sinérgico é um composto com pedra, que é a cianita preta, tá? Os metais tem nióbio e titânio. E tem essa florzinha aqui, ó. O incenso, tá? Então, aqui mesmo já tem um incenso. O incenso, ele eleva o nosso padrão vibratório para ajudar nessa limpeza. Mas antes dele elevar, né, ele já vai promover uma limpeza de todo o negativismo pesado, né? Isso aqui inclusive se chama Saint Germain. E às vezes eu uso da Floral de Minas, tá? É a mesma, tá, gente? Mas esse aqui, né, que é feito de uma maneira mais, né, intensa, a gente está limpando o negativismo pesado, removendo tártaros, miasmas que você absorve, né? Repetição de padrões negativos. Então, só nesse aqui. Então, eu vou colocar esse aqui, aí vou colocar esse aqui, vou colocar a maçãzinha, não necessariamente do Saint Germain, tá? É só para vocês verem a figurinha, tá? Vou colocar essa aqui, que é a flor do jatobá, que é muito boa para isso também, e algumas outras. Então, eu faço uma composição. Eu coloco, né, de acordo com o tema. Posso colocar aquela, né, também, que precisa de limpeza, aquela que eu falei para vocês, que é da Aristolóquia, né, que eu falei antes, também que vai limpar, né? Então, eu vou vendo de acordo com o meu cliente as coisas que ele reclamou ou que ele nem percebeu e eu percebo que tem, que está atrapalhando ele, e aí eu coloco. E aí junto com um sinérgico, um composto desse, tá? Aqui tem outro sinérgico também, eu gosto, que é chamado Estrela da Alma. Então, para que serve? Esse já vai, pela própria figura, vocês já estão vendo, né? Então, esse sinérgico aqui, eu só posso colocar depois de 4, 5, às vezes 6 limpezas, harmonizações, curas. Aí sim eu vou abrir a pessoa para uma canalização e um contato com espiritualidade, com a luz. Veja, tem gente que não sabe e acha que a pessoa estando no nível miasmático denso, de tártaros, né? No nível assim, né? Eu posso colocar isso aqui, pronto. Eu jogo luz, mas não vai entrar, não vai penetrar. Eu preciso de uma limpeza para poder entrar, né? Você vai botar um pouco de água limpa numa água suja, não vai fazer diferença nenhuma.
né? Eu já expliquei isso. A luz não vai entrar onde está tudo fechado e escuro. E essa aqui também, que é o lírio do Amazonas, que eu gosto muito, que eu entro em composição com esse aqui, do sistema Asas, e uns outros também que eu acho fantástico que tem nesse sistema, tá? E são todos aqui, né, da Mata Atlântica, né, que é desde lá de cima até aqui, né? Então, esse tipo de trabalho, né, o que que tem nesse aqui? Ele tem potássio, ele tem lítio, ele tem rubídio, ele tem o frâncio, tá? O quartzo é branco mesmo, né? E uma orquídea, tá? Que, aliás, é um... Assim como eu desenvolvi aquela floral das rosas, vocês não procuraram, infelizmente, né? Aquela floral trabalha todo esse chakra cardíaco, trabalha amorosidade, empatia, bem-estar, né? Fluidez do princípio, né, superior com o princípio inferior, né, que é os três chakras mais físicos, com os três chakras mais vibracionais, né, que é o laríngeo, frontal e coronário, são mais... eu não gosto da palavra, né, só espirituais, né, que não são espirituais, são mais vibracionais, são mais, né, de frequências mais altas. O coração é o centro, né, essa ligação, né, ele está justamente bem no centro aqui, ligando os três inferiores, e, como eu falei para vocês, essa energia circula, não é negar os centros inferiores, é limpar e curar. Eles funcionam também luminosamente, também equilibradamente, e não se precisa de muita expansão. Ela não é para baixo, é uma expansão para cima. A expansão para baixo densifica e inibe o contato superior, e a expansão para cima, ela regula esse processo. Você também não vai ficar completamente sem nada. Tá? Você não vai sair voando pelas nuvens, não vai ser um nefelibata por causa disso. Tá? Então, eu estou desenvolvendo, além da floral das rosas, que eu desenvolvi, né, que tem quartzo rosa, tem aventurina, que também é do chakra cardíaco, vibrando na luz verde, tem as essências de rosa e algumas flores que tendem ao mesmo espectro da rosa, né? Para quê? Para fazer esse processo, né? E quando eu uso essa aqui, que eu uso esse aqui, é para outros processos. Estou desenvolvendo uma cura a partir das orquídeas, para cada centro, né? Cura, limpeza e harmonização, desde o chakra básico, o primeiro, até o chakra coronário. Então, vão ser 7 essências, 7 princípios, trabalhos, né? Não vou trabalhar com elas puras, né? Eu vou dar a cor e o metal correspondente, então não serão apenas as flores, né? Como aqui caso não é nessa aqui, mas na Floral das Rosas que eu fiz, eu também não trabalhei só com as rosas, eu trabalhei com flores que têm o mesmo, né? Entende? Uma semelhança, né? Vibracional, e também a questão da pedra e do metal, né? Porque eu tenho diamantes. Onde que vibra o diamante? Onde vibra, né? O topázio. Tem um topázio azul, topázio, né? Amarelo, onde vibra a ametista. Então, esse estudo todo eu tenho aqui também, né? Não só nesse guia de cristais, tá? Que me dá alguma indicação, inclusive de uso não exagerado e tal. Olha que linda essa capela de ametistas, né? São as drusas todas, né? Juntas, né? Esse quartzo aqui, pura luz, né? Esse cristal. E tudo isso solarizado, colocado dentro das florais, dão um efeito extraordinário, né? Então, eu uso muito o sistema Solaris, tá? Que o representante que eu acesso
é da Florescência. Já falei que essa farmácia eu confio completamente, porque se eu pedir a pedra, vai ter a pedra mesmo, se eu pedir o composto, vai ter o composto mesmo, né? Que isso eu vou falar por que esse cuidado, né? E aqui tem vários kits, né? E isso aqui é só um guiazinho, tá? Tem os livros, né? E tem um livro também que eu estudo. Isso aqui é só para uma lembrança rápida. Então, você fala assim: ah, mas qualquer pedra lilás serve para o sétimo chakra. Não, tá? Porque não se trata apenas da cor. Tá? Então, a ametista, no sétimo chakra, né? No seu tons de lilás, né? Que a gente vê aqui, né? Ó, desse tom aqui, né? Das caixinhas, até o tom mais claro, né? Como apresenta aqui, né? A ametista traz uma clareza mental, um discernimento, eleva o padrão vibratório. Claro, nós estamos elevando para o violeta, tá? Por semelhança, né? Mas eu posso usar nesse centro também, por exemplo, o ametrino. Ah, mas Cristina, o ametrino não é lilás. Não precisa, né? Eu posso usar também a sugilita. Eu gosto muito dessa pedra. Ela traz flexibilidade, aceitação, centramento, direção, equilíbrio dos hemisférios cerebrais. Quem está fazendo trabalho comigo do equilíbrio dos hemisférios cerebrais é uma pedra, né, que a gente pode pensar em fazer uma floral para ajudar, né, esse exercício que a gente está fazendo, né, os meus alunos da mentoria. E equilíbrio dos hemisférios cerebrais e eliminando processos degenerativos, ou seja, regenerando a parte cerebral, que no caso que nos interessa é o córtex, que liga o hemisfério direito e esquerdo, que vai me dar um equilíbrio para fazer um contato com a espiritualidade, sem ficar me bloqueando para um lado ou para outro. Tem pessoas que têm um lado muito subjetivo, um dos hemisférios, o hemisfério direito geralmente, muito ativo e nada o outro, então tudo é muito subjetivo, muito sentido, muito percebido, só que cria uma série de confusões, mistura, a pessoa entra, né, em assédios, de miasmas, de induções, de mentiras e falácias, e a pessoa vai escorregando. Com toda a boa intenção dela, né? Então, para o chakra laríngeo, que também vibra muito bem no azul, tá? É um chakra super importante também, que é a comunicação sua, é a clareaudiência, tá? A intuição, como eu já falei, o ouvido externo é uma coisa, o ouvido médio, o ouvido interno. Então, eu ouço vozes, um problema cerebral, não. E quando você vai lá no psiquiatra, e não deveria ter ido, dizendo para ele que escuta a voz, claro que ele vai chegar e vai falar esquizofrenia e vai receitar o remédio, o que ele vai fazer? Ele vai inibir determinadas áreas do seu cérebro e você vai parar de escutar. Ou seja, ele vai inibir o sintoma. A psiquiatria não cura e a psicologia que está usando remédio também não, porque inibe sintoma. E a gente não está lidando com sintomas, tá? Estou lidando com as causas. Eu vejo o sintoma que a pessoa está com doença tal, tártaro tal, miasma tal, assédio aqui, eu vou no núcleo dela, no que ela pensa, no que ela sente, na causa. E não é assim de cara, né? Como eu falei, vamos em consultas e consultas, uma por mês pelo menos. Pode-se fazer de 15 em 15 dias? Pode. Não para trocar a floral, mas para a gente conversar e ir limpando, ajudando o processo. Eu faço uma terapia de apoio junto com a terapia floral, que é semanal ou de 10 em 10 dias. Que é através dos áudios, das desconstruções, da programação neurolinguística e de todo o processo que já está escrito lá no site. Tá? Então, tem uma pedra que eu gosto muito, que é a Larimar, que atua aqui, não só aqui, a Larimar, ela tem uma atuação também no chakra cardíaco, né? E um pouco nesse chakra frontal.
Então, ela está aqui no centro do quinto, mas no sexto e no quarto ela atua. Então, a Larimar, ela promove um processo de autocura. Como? Ajudando na observação, ela clareia, porque você precisa dessa comunicação para entender a si mesmo, não só para falar, como para entender a si mesmo, né? Então, ela é chamada do curador interno, né? Eleva, inclusive, a sua consciência, traz calma, tranquilidade e etc. Ah, Cristina, isso é muito subjetivo. Não, isso aqui está baseado na alquimia de Paracelso. Ele já usava diversas pedras e, por extensão, em outras análises e também pelos estudos que eu já fiz, né, de observação na máquina Kirlian, E eu queria agora ter um espectrômetro, sabe, para provar para vocês que existe esse espectro de todas as substâncias dentro da Terra, da natureza. Então, por exemplo, outra coisa que a gente não pode confundir: alecrim. Ah, eu uso alecrim para tudo, alecrim ajuda na limpeza, não sei o que. Você tem 2 tipos de alecrim, pelo menos. Você tem o alecrim rosmarinos, que todo mundo conhece, que dá aquela florzinha roxa, né? Que tem aquele cheiro característico, que o pessoal usa até na comida. Ele é uma especiaria também. O banho dele é muito bom. Ele serve para... Também o óleo essencial do alecrim serve para fazer nascer cabelo, se usa em shampoos para tirar o excesso de oleosidade e também promover uma antiqueda e até um crescimento mais intenso. E você tem o alecrim do mato. O alecrim do mato é outro alecrim que tem no sistema Gaia, tá? Que é Baccharis dracunfolia. Não é o mesmo rosmarinus, tá? Ele é como se fosse um alecrim rústico, cresce de outra maneira, dá uma flor bem diferente, tá? E ele vai servir para outro tipo de trabalho, que é um trabalho que não está relacionado ao rosmarinus, que vai trazer uma clareza mental, que vai trabalhar com foco, até porque aí faz clareza mental e você foca melhor, porque o foco não é isto, né? Já falei, o foco é uma ampliação, então tem que ter uma clareza, uma expansão, você foca melhor em tudo que você quer fazer. Já o alecrim do mato, o Baccharis dracunfolia, vai trabalhar num nível de limpeza, um nível mais rústico, um nível mais pesado. Para trazer clareza mental, não. Até clareza emocional pode trazer, né? Limpando sentimentos, mágoas ali, né? Coisas que você está guardando. Então, são aspectos diferentes. Agora, falando um pouco mais sobre terapia floral, eu tenho aqui 2 estudos, né? Um é uma publicação, né, estrangeira, do Flower Essence Therapy in the Treatment of Major Depression, né, da depressão, né, nível maior da depressão. Então, um estudo que foi feito por um PhD, tá? E ele fez com o grupo, né, de controle, tudo direitinho, tá todo ele aqui, depois eu vou colocar isso para vocês, né, vou fazer uma citação disso até no site, para vocês irem lá, né, e lerem. E tem um aqui, bem interessante também, tem uma bibliografia grande, tá, atrás. Nada é feito sem bibliografia, tá? Eu também não faço nada sem livro, tá? Não é achismo, não. E na revista de enfermagem saiu um artigo, né? Seleção de florais de Bach para melhora da qualidade do sono. E também alguma coisa sobre depressão, né? É da Universidade de Pernambuco, essa revista. Tem aqui até o Diário Oficial, saiu, né? Bem interessante isso. E o artigo vai trazer toda aquela questão das florais de Bach, que são as mais reconhecidas, que as pessoas já estudaram há mais tempo, então, que é mais antiga, né? E aqui uma coisa interessante, que
objetivou-se pesquisar a influência do floral Gorse para a depressão do sistema BA, né? O clematis para esquizofrenia e a administração conjunta com o white chestnut, né? Vervém e agrimony para a insônia, né? Usando 3 para insônia, 1 para esquizofrenia e 1 para depressão. Os testes com clematis não foram significantes. Tá? Então, porque eu preciso tratar essa esquizofrenia, também é um rótulo onde cabe uma série de coisas. Então, esquizofrenia o quê? Uma pessoa tem a mediunidade, se chama de esquizofrênico. Então, porque está vendo coisas, porque está ouvindo coisas, tem ouvir e ouvir, ver e ver, né? Então, a gente tem que ver isso daí. Então, a clematis não funcionou muito bem, mas a Gorse para depressão e os outros 3 para a insônia, né? Já a avaliação da redução do tempo de imobilidade causada pelo Gorse foi positiva. Ou seja, a pessoa que estava naquela quase catatonia da depressão, houve uma movimentação, né? Ou seja, começou a se mexer, né? A floral deu uma atuação significativa. Bem como a eficiência daquele conjunto, o white chestnut, o vervém e o agrimony, para a redução da latência, aumento do tempo total de sono, tá? Eles fizeram um estudo mais intenso com as florais do Bach. Mas, gente, quem conhece as flores do Bach, conhece também as nossas e vê as semelhanças, e algumas são também parecidas. Por exemplo, a Impatiens. Nós temos a Impatiens aqui no Brasil. Alguns chamam de beijo, mas o beijo e a Impatiens são um pouco diferentes. São, vamos dizer, da mesma espécie, com aquelas variações, né? A mesma família, mas espécies diferentes, né? Mas que tem uns efeitos semelhantes. Eu até tenho aqui, se não me engano. Vou dar uma olhada. Aqui, acho que eles chamam de beijo, né? Essa é aquela flor da pimenteira, também em branco, que eu digo que ajuda na floral junto com a maçã e outras para fazer uma boa limpeza, tá? Uma boa queimada em tudo que precisa queimar, aí usando o princípio da alquimia, quase que do fogo, tá? Você pode limpar pelo fogo ou pela água, tá? Então, a artemisia eu uso sempre para limpeza também, não só ela como erva para chá, como tintura e como na floral. Ela limpa muito tudo, muito para mulheres. É a erva feminina que eu considero, tá? E aqui. Essa é a floral do Bach que nós temos aqui. É a mesma. Só que nasceu lá, né? Claro, lá tem inverno, tem isso, tem outro clima, é insular, né? Isso também diferencia, tá? Para essa aqui. Então, eu vou continuar falando sobre terapia floral. Eu quero colocar para vocês depois como funciona esse sistema também que eu utilizo, e eu utilizo ele em diversas maneiras, que é o sistema Araretama. Quero explicar para vocês também como funciona algumas florais que o pessoal fala, mas isso é pura água, mas uma água solarizada, né? Com uma intenção específica e uma água de um determinado lugar faz um efeito diferente do que você chegar e beber simplesmente uma água clorada da bica da cozinha, ou mesmo, acho que não está aqui o que eu queria pegar, mas num próximo vídeo eu vou trazer para vocês. Então, fazendo aquele resumão, não preciso fazer curso se eu quero me curar,
E nem todo mundo tem que ser terapeuta, gente. Para de sair fazendo. Faz primeiro o mapa natal transdimensional, faz uma terapia floral, entra no autoconhecimento, compra um caderninho para fazer seu autoconhecimento. É preciso o diário para fazer autoconhecimento, para ver como você estava, como você ficou, o que realmente você pensa, quem você é, né? Tudo isso antes de você sair enveredando aí e mudar de profissão, que nem um doido ou uma doida. Ai, meu Deus, eu tenho agora que me cuidar da minha espiritualidade, e também não tem a ver. Vou cuidar da espiritualidade, vou fazer um curso de psicologia, vou fazer um curso de floral, vou fazer um curso de reiki, vou fazer um curso sei lá de quê, e aí vem esses nomes também, não sei que lá quântico, não sei que lá radiônico, não sei o que você nem está entendendo nada, e não pega o fundamento, porque esses cursos te entregam uma coisa pronta para você usar, e você não tem um fundamento, não lê, então dá uma diferença descomunal. Veja, eu estou falando a partir de cursos, de debruçar sobre a botânica da coisa, sobre a alquimia, sobre Paracelso, já indiquei os livros de Paracelso, sobre os princípios que realmente regem isso aqui, que não tem... O quântico vai entrar aqui, a visão quântica, meio que óbvio, né? Meio que óbvio. Mas veja, é que descobriram e deram o nome de quântico, ou esse adjetivo foi criado a partir do quanta, né, de uma experiência lá no final do século XIX do Planck, né, que o elétron não funciona como partícula, e sim como onda, é onda e partícula, como eu falei, é uma ondícula. Mas veja, quando evidenciou a ciência, esse princípio já existia desde o Renascimento lá do Paracelso em diante, e talvez fosse o princípio que tinha em Hipócrates, ou na medicina do Egito, ou na medicina da Grécia, etc. O problema que a coisa está surgindo, vem alguém, obscurece com a ideologia, coloca um sistema. Depois começa a renascer de novo, aí depois vem de novo e coloca o obscurantismo. Nosso mundo hoje é fruto, hoje essa visão científica, materialista aqui, do final do século XIX. Não é nem século XX nem século XXI, é só continuidade. Todo o paradigma foi rompido e colocado um novo paradigma materialista, né, cientificista, acabando com o criacionismo, acabando com a interação, acabando material isolado. Isso aqui é o coração que funciona sozinho, o fígado não tem nada a ver, você médico do fígado, você médico do coração, eu vou ser médico lá dos rins, né? E nada tem a ver com nada, e não tem a ver com a emoção, não tem a ver com a mente. Foi isso que fizeram, tá? Estudando pedaço por pedaço. Isso, o quê? É essa coisa da gente fazer comparações inadequadas. E comparações inadequadas? O corpo é um mecanismo, uma engrenagem. Pega a nomenclatura do final do século XIX, início do século XX, e você vai ver que essas comparações, essas analogias, não ajudam, muitas vezes atrapalham, né? E hoje, apesar desse quântico, aí também, assim, vira uma salada, né? Qualquer dia acho que eu vou fazer uma salada quântica, para vocês verem como que vai ser, né? Então, não adianta eu começar... eu não entendo o emaranhamento quântico ainda, isso é uma teoria. Eu não posso dizer que tudo isso aqui é um emaranhamento. Emaranhamento, não. Isso aqui já estava proposto por Paracelso, que já estava proposto antes dele. E, como eu falei, as civilizações ou sociedades mais ligadas à natureza e à terra tinham isso como claro. Nós é que estamos desligados. Nós é que nos desligamos. Nós é que nos isolamos numa caixinha. Não é à toa que a gente mora em caixinha, né? Caixinhas e caixinhas e caixinhas, e não pousamos na terra, e não queremos saber de ar puro. O ar puro é o ar-condicionado, e não queremos saber da luz solar. Eu pago aquele negócio para tomar luz solar, ou eu tomo a vitamina D3. Então, nós é que estamos saindo, nos transformando em inteligências artificiais. Só que a gente nunca vai ser uma inteligência artificial. E outra coisa, não fiquem o tempo todo se desesperando por causa de inteligência artificial, porque, veja,
Se você tem um C3PO do seu lado, R2D2, depois, se você não quiser, é só você desligar e acabou, e pronto, e você continua sendo ser humano. Eles vão depender sempre de você ligar ou não ligar, manter a bateria ou não, etc. Ah, eles não têm autonomia, não têm consciência, nem vão ter. Se o ser humano ainda não conseguiu, e é o ser humano que está criando isso, ele não vai ter. Tá? A inteligência artificial, o robô, qualquer coisa que queira. Tá? Tem outros fins. Vamos parar de se bloquear ideologias por aí que só atrapalham. Tá? Façam seu caderninho e assistam os outros vídeos de terapia floral. E eu vou continuar para explicar mais ainda essas coisas num outro vídeo sobre terapia floral. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.